Muita gente não sabe o que foi o comunismo até hoje, né? E aí fica naquela, né? Se você não sabe como combater. E a gente que quer combater precisa ter uma noção expandida do que é, do que foi, né? Pra poder tomar as atitudes aí. Eu tirei o fone, tá? Tá me atrapalhando a concentração. Muitas vezes é isso. Uma das coisas que se deve fazer aí, eu coloquei aqui 5 formas simples e eficazes de fazer isso, é ensinar a história política. As pessoas aprendem o que foi o comunismo, né, em países como a União Soviética, Cuba, percebem que os problemas que ele trouxe, né, foram terríveis para a sociedade, sabe? Então, principalmente na questão do Leviatã, né, do Estado super forte, que aparentemente beneficia o povo, mas que quando o sistema chega de fato só destrói, escraviza, submete e tal. Por isso a gente usa o termo de vassalagem, né, o retorno à vassalagem. Outra forma de combater o comunismo é a questão da economia, sabe? Eu não sou especialista da área, não sou da filosofia, mas uma economia justa e livre, né? Se as pessoas têm emprego, boas condições de vida e oportunidades, não sentem a necessidade de apoiar ideias radicais, muito menos entrar em dependência do Estado, sabe? Então, assim, lógico que, apesar de eles terem pego essa bandeira da justiça social, a justiça social corresponde a tudo, sabe? Quando se fala político, não existe um partido que possa dizer que é dono de um tipo de pensamento ou de um tipo de bandeira, sabe? Porque o povo, a política nasce do povo, né? Nasce da religião e nasce do exército. Então, todas as pessoas, por serem humanas, logo podem agir de forma benéfica para que a política seja mais um benefício, um retorno, né, do que uma submissão. Outro fator aqui é a democracia, né? A proteção da liberdade de expressão. Os países comunistas são aqueles que geralmente eles impõem leis, né? Porque no começo é tudo uma maravilha, né? Mas depois eles tiram, né? É como se tirassem as garras, né, do leão. Tem uma passagem também, uma fábula muito interessante a respeito do leão. Acho que é do Ítalo Calvino essa passagem. Então, a fábula do leão é uma fábula de Êxopo e vale bastante a pena lembrar um pouco dessa fábula aí. Era uma vez um poderoso leão que se apaixonou por uma jovem leoa muito bonita, filha de uma raposa astuta. Uma dizia, tá, galera? O leão, dominador e temido por todos da floresta, foi pedir a raposa em casamento. A raposa esperta não gostava da ideia de entregar a sua filha a uma criatura tão perigosa, mas também não podia recusar diretamente. Afinal, o leão era o rei da selva. Então respondeu: aceito o casamento, mas só com uma condição. A minha filha tem medo de ti, e essas garras afiadas, e esses dentes terríveis. Se realmente a ama, mostra que és manso, tira as garras e os dentes. Se o leão cego de amor, o leão cego de amor quis agradar, e foi ao barbeiro da selva tirar as garras e ao curandeiro arrancar os dentes. Quando voltou, a raposa riu-se e disse: agora sim, está pronto para o casamento, mas já não é o rei de nada. Sem garras, sem dente, sem respeito, o leão ficou indefeso. Até os coelhos riam dele, e a floresta já não o temia, e nem a leoa quis casar com o leão, que deixara de ser quem era. E a moral da história: quem entrega suas armas ou seus princípios
para agradar aos outros, pode acabar por perder tudo, até o respeito. Então, eu quis falar dessa passagem justamente por isso, sabe? É o que o Estado faz, sabe? Ele seduz, e aí você abre mão de todos os princípios para agradar ao Estado em troco de algum benesse, algum acordo, e aí, indefeso, você não consegue mais reagir, e o povo não consegue mais reagir, então o Estado faz o que quer. Entendendo o Estado assim, não como... Porque a ideia que se tem seria um Estado democrático, né? Mas o Estado democrático acontece numa utopia mental, né? Porque se todos não podem ocupar a função de um líder, e esse líder tem que ser eleito, em algum momento esse sujeito eleito por cargo de confiança, sabe? Então é um voto de confiança que é dado a uma pessoa. Agora, em um lugar, de modo geral, no sistema onde é uma briga de todos contra todos, sabe? Entregar confiança para uma pessoa é quase um ato de fé, né? Que pode não fazer sentido, né? No futuro. Não pode, essa pessoa pode não corresponder às expectativas, etc. E muito pelo contrário, ela pode até fazer o contrário do que propôs, ou do que ela estava... Próprios demagogos, né, e tal, que eles chamam, né? Então, voltando lá na questão do o comunismo, toda essa paz, bocejo e sono, mas valeu, a fábula serve justamente para isso, para esclarecer. Proteger a democracia, essa piada, essa palavra virou uma piada, né? Se ela é representativa, se ela não é uma democracia de fato, se o povo não pode. Mas também você mandaria várias, incluindo eu, tá? Idiotas para governar o país. Então eu preciso que o povo eleja aquele que ele acha que é mais. Só que o povo elege o carismático. Ele não quer saber se o cara conhece do que está fazendo, não, se ele sabe de política, se ele estudou, é formado em direito, etc. Não, basta ele ser carismático ou ser mentiroso para ele representar, vamos dizer assim, né? Algumas ideias, o quarto ponto aqui seria dizer não às mentiras, né? Algumas ideias comunistas parecem boas no papel, mas muitas vezes são baseadas em promessas falsas. E é importante ajudar as pessoas a pensar por si e não caírem em propaganda, né? Muita propaganda enganosa, né? Lógico que em tudo, tanto dos dois lados, né? Direita e esquerda, etc., podem se munir de artifícios aí enganosos e tal. Como o próprio rei, né? O rei Raposa, que tinha uma filha leoa. Porque assim, geralmente é assim mesmo. Na fábulas é meio... Precisa ter muita lógica, não sei. Principalmente Ítalo Calvino, alguns caras assim, mais meio loucos assim, mas essa é de Êxopo. Mas é aquele negócio, existe o encantamento, né? Existe essa leoa que encanta, né? Que você deseja tanto, né? Seja um desejo econômico, seja um desejo de primeira ordem também, né? De comer, né? E aí você... Para agradar, para conseguir esse desejo, você abre mão de tudo, sabe? Dos seus princípios, você abre mão da sua resistência, né? Das suas garras, dos seus dentes, para tentar, né, se aproximar desse objetivo e depois toma na cara. Como o leão, coitado, que até o coelho ria dele depois que ele perdeu a função, né? O que o leão faz sem os dentes e as garras? Assim? Não serve para nada, né? É um gato, vira um gatinho. Essa é a ideia do Estado, sabe? Aceitar ideias diferentes. Uma sociedade onde todos podem ter opiniões diferentes é mais forte se todos puderem falar e serem ouvidos. Ninguém precisa de impor um sistema único com o comunismo. Porque assim, o que ninguém fala é que quando entra o sistema socialista, que é o meio do caminho, né, que é a transição, esse sistema ele não sai do poder. Ele não vai querer sair do poder. Jamais. Você acha que ele vai pensar? Ele sempre vai alegar que o povo não está preparado, sabe?
Porque a ideia do comunismo não é todo mundo se autogovernar, isso nunca existiu na história, né? É altamente sintético isso. Por isso que assim, anarquistas pra mim, isso assim, é uma piada, né? Anarquismo aí pra mim é uma piada, da mesma forma até mesmo que o espiritismo, né? Por que alguém vai querer ser justo para voltar para cá, para a Terra? Ser justo para voltar para cá? Tem vantagem em voltar para a Terra? Essa é a pergunta, sabe? Então tem vantagem não ter o Estado? Tipo, não ter alguém que saiba, digamos assim, como fazer a coisa, se bem que a gente nunca teve, né? Quando que teve alguém orientado realmente? Quando aparece alguém como o Enéas, por exemplo, alguns poucos, quase que com uma proposta boa, com autoconhecimento político e tal, a gente prefere não, o popular, né? O cara lá que fazia a greve, ou outro que defendia os militares e tal, sabe? E nada de tecnocracia. Eu sou pela tecnocracia. Eu sou um tecnocrata. Hoje em dia, realmente, eu virei um tecnocrata por força da necessidade, né? Então você tem aí vamos de mais fábulas para agregar aqui só para... Beleza. O leão e o conselheiro dos animais. Era uma vez um leão temido em toda a savana, forte, imponente. Ninguém ousava enfrentá-lo, mas um dia os outros animais decidiram criar o Conselho da Paz, alegando que o leão era demasiado perigoso para viver em harmonia com os outros. Se quiseres viver conosco em paz, disse a coruja, que presidiu o conselho, terás de provar que é civilizado. Tira as tuas garras, são agressivas, né? Esses dentes não combinam com a paz. O leão hesitou, mas não queria parecer bruto nem perder o respeito dos outros e aceitou. Primeiro limou as garras, depois arrancou os dentes. Todos bateram palmas, era um novo tempo de harmonia. Mas os dias passaram e com o leão indefeso começaram os abusos. Hienas riam-se dele, os chacais roubavam-lhe a comida, os macacos atiravam-lhe frutas podres, e o leão já não era um rei, era um boneco. Sem defesa, sem voz e humilhado, escondeu-se numa caverna longe da floresta que um dia governou com equilíbrio e força. E aí vem a moral de toda a fábula de Êxodo, por isso o maior filósofo de todos os tempos. Quando alguém abdica de sua defesa para agradar os outros, pode acabar dominado por aqueles que dizem promover a paz, mas querem o poder. Porque assim, por mais que, analisando, agora voltando à análise do Erasmo de Roterdã, Desidério, né? Maquiavel e Frederico, por mais que Frederico pregue o iluminismo e a razão, né? Um déspota esclarecido, Desidério a moral cristã como base, você vê que no jogo da política paira mais, não é o que eu desejaria, tá? Eu não tô, minha opinião, eu estou com o Erasmo de Roterdã. Eu acho que a moral cristã é o maior freio psicológico de temor que se possa, lógico, né, tem um direito positivo também, né, ninguém quer ser preso, né, o medo de prisão também, mas eu acho que se alguém roubou, por exemplo, aqui no Brasil, se alguém roubou, ele não deveria mais concorrer, foi provado e etc, deveria mais concorrer ao cargo. Só qualquer coisa que envolvesse um grande escândalo assim, deveria tirar o salário vitalício e impedir que a pessoa se elegesse para qualquer coisa, nem para vereador de cidade interior. Essa é a lógica, mas como estamos na malandragem, não no país de tudo pode, na ilha da fantasia, acho que por isso que o comunismo pega aqui, né? Porque o Brasil já é uma eterna utopia, né? Nunca foi um país sério, então. E por fim, temos o leão que queria ser amado.
Era uma vez um leão muito respeitado por todos os animais da floresta. Ele não era cruel, mas todos respeitavam pela sua força, inteligência e coragem. Ainda assim, o leão sentia-se só. Coitadinho. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Sentia-se só. Todos me respeitam, mas ninguém me ama, pensava ele. Um dia, um grupo de animais aproximou-se dele com uma proposta. Queremos que seja nosso amigo, mas para isso precisa mudar. As suas garras assustam-nos e teus dentes fazem-nos sentir pequenos, né? Com medo, né? E se tirar-nos, serás um de nós. O leão, desejando aceitação, concordou. Arrancou os dentes e cortou as garras. No início, os animais aplaudiam. Fizeram festa, deram-lhes presentes e até lhe disseram que agora era um verdadeiro igual. Mas passando algum tempo, começaram a tratá-lo como um fraco. Quando pediu ajuda, ignoravam. E quando tentou falar, zombaram dele. Até os ratos lhe roubavam comida. O leão, que antes era respeitado, tornava-se motivo de riso. Sozinho, ferido e com orgulho, ferido no orgulho e sem defesa, percebeu tarde demais que ser amado e perdi aquilo que me fazia digno de respeito. E aí vem a moral, né? Não sacrifiques a tua força essencial para agradar os outros. Quem te ama verdadeiramente aceita-te com as tuas garras. Não te quer indefeso. É isso daí. Um dos caminhos para se identificar um Estado tirano é quando ele começa a enfraquecer o povo, sabe? Enfraquecer com altas taxas de impostos aí, para que o povo não tenha força econômica, enfraquecer a sua força também de ação, né? Limitando, né, a sua comunicação, né? Então, teve uma rebelião em Cuba, um pouco tempo atrás aí, quando o povo começou a se organizar. E o que aconteceu? O governo chinês ou russo, não sei, cortou a comunicação no país, sabe? Então, ou seja, aquilo que estava começando a ganhar corpo e o povo começando a agir por conta própria foi minado, né? Foi impedido através de uma força, né? Então o Estado é esse daí, é esse que tira a força do povo. Só por isso que o Estado socialista ele não pode ser democrático, sabe? Ele nunca é democrático, porque ele é por ele, entendeu? O povo é só um lugar onde se pisa, né? O piso e o seu salário, né? Como o Estado não gera para si, ele não tira da cartola o dinheiro, sabe? Ele precisa dos impostos do povo, sabe? Quanto ele mais aumentar esses impostos, mais o povo se enfraquece. Quando ele tira as armas do povo, o povo se enfraquece. Quando ele começa com as ideologias de lavagem cerebral contra a família, contra a religião, tipo assim, a família é uma estrutura de poder. Por isso que o Estado, a religião e o exército começam na família. E os socialistas minam a família justamente por isso que agora qualquer coisa é família, não existe família, não existe ideal de família, esse ideal arcaico precisa ser combatido, porque a família é uma estrutura de poder, a religião é outra estrutura de poder. E por que ele ataca essas duas estruturas? Um exemplo, né? Pode ser mais estrutura de poder, o capital é uma estrutura de poder. Então você pode ver que o sistema socialista ele sempre ataca todos os sistemas de poder, sabe? Para que ele seja o leão, o próprio leão, sozinho. Eles não estão contando uma ideia como se o leão fosse o povo, né? Mas na realidade o leão é o próprio Estado, sabe? Então acho que é isso, acho que deu para explanar um pouco, sabe? Eu acho que as fábulas falam muito mais do que qualquer outra coisa. Essa é a melhor maneira de comunicação que eu já vi até hoje. Mais simples, todo mundo. Por isso que Cristo falava com parábolas, né? Com parábolas, pô. Porque é fácil de entender. Beleza, galera, valeu.